Olá, quinto ano. Hoje nós vamos estudar a língua 1, página 15. Em aulas anteriores, nós vimos que os dicionários reúnem as palavras de uma língua. Com elas, construímos as frases para nos comunicarmos com outras pessoas. Se você sair por aí inventando palavras à torto e à direito e decidir empregá-las ao se comunicar com alguém, é bem provável que as pessoas não entenderão o que você quer dizer. Isso não significa que seja impossível criar palavras novas, mas para isso existem processos que obedecem a determinadas regras. Então nós temos aí a menina, o celofante descaiu em cima do carnofone. Então a colega de sala de aula não entendeu nada do que ela estava falando, né? Porque não tem significado essas palavras, porque nós não podemos encontrá-las no dicionário. Então nós vamos estudar aí a formação de palavras, a derivação, como é que isso acontece. No bimestre passado, nós já iniciamos vendo derivação com substantivos derivados e substantivos primitivos. Então vamos relembrar aí a palavra casa, que é um substantivo primitivo. Quais os substantivos derivados da palavra casa? Então eu posso ter caseiro, casamento, casebre, casinha, casarão. Lembraram? Ah? Então aí, essas palavras primitivas, elas vão servir como base para formar outras, como eu formei agora. E as palavras derivadas, quinto ano, são formadas a partir de outros radicais. Mas o que são radicais? Olha o avatar da Pro aí. Gostaram do avatar? Então, radicais ou radical aí é a raiz da palavra que não vai mudar. Então, observem aí, a professora digitou aí 4 palavras. Pedra, que é a palavra primitiva, e eu tenho as derivadas, pedreiro, pedregulho, pedraria. Por que será que eu coloquei essas letras em vermelho em destaque? É a raiz da palavra que não mudou. Percebam que nenhuma das outras palavras derivadas, ela foi alterada, então ela se repetiu. Isso é o radical da palavra. Tá? Então, quando tem a mesma base, elas vão formar uma família. Tá? Altera o significado da palavra primitiva, mas os traços do seu sentido vão permanecer. Aí nós podemos, então, acrescentar elementos ao final da palavra base ou no início da palavra base. Então, quando nós acrescentamos elementos no final de uma palavra base, nós vamos chamá-los de sufixo. E quando nós acrescentamos elementos no início de uma palavra base, nós vamos classificá-las aí como prefixo. Tá? Então, observem aí o sufixo poder. Eu tenho poder, que é a palavra base, mas eu acrescentei o oso, o sufixo oso. E eu tive aí uma palavra derivada, porque se eu juntar poder com oso, vai dar poderoso, que é a palavra derivada da palavra base. Tá? Por exemplo, caixa, como está na apostila. Palavra base, caixa. Eu vou ter o sufixo ão. Se eu juntar esse sufixo ão aí com a palavra base, eu vou ter uma palavra derivada que é caixão, tá? Então, no prefixo, prefixo, né? Então, é antes da palavra base. Então, eu vou ter aí a palavra base capaz. Aí eu vou colocar o prefixo antes da palavra base e vai ficar incapaz, é a palavra derivada. Há palavras também formadas tanto por prefixos e sufixos, acrescentados ao mesmo tempo à palavra base. Então, observe aí, eu tenho a palavra base tédio, aí o prefixo
prefixo em. Observem aí que o hífen, esse hífen é um tracinho, junto dos sufixos e prefixos, indica o lugar da base na formação da palavra, tá? Então, eu tenho o em, o prefixo de tédio, né? E o sufixo ado. A palavra derivada ficou o quê? Entediado. E eu tenho aí a palavra base confiar. Aí eu tenho des, olha o hífen, o tracinho, aí o sufixo ansa. Então, que palavra que originou? Né? Desconfiança, que foi a palavra derivada. Tá? Então, eu posso aí também ter em uma palavra tanto o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Estudar a língua 2, formação de palavras, composição. Aí nós temos uma tirinha de Calvin, pedindo aí para a mãe, né, um lança-chamas. Né? A gente sabe que o lança-chamas é um aparelho que projeta as labaredas, que há alguns anos foi produzido como brinquedo, adaptado para os adultos, porém para as crianças é totalmente inadequado, além disso, muito perigoso. Então, aí, a palavra lança-chamas, ela foi criada pela junção. O que é a junção? A união de duas palavras já existentes, que era lança e chamas. Esse processo é conhecido como composição. Eu vou ter as palavras bases amor e vou ter perfeito. Eu juntando essas duas, eu vou usar o hífen amor perfeito. Saca-rolhas, guarda-roupa. Então, a composição é um processo em que duas ou mais palavras vão se juntar para formar uma nova. Porém, nem sempre as palavras que entram na composição de outras são ligadas por hífen. Hífen é esse tracinho que a professora colocou aí. Então, exemplo aí, na apostila, página 19. Passatempo, girassol, né, é o gira mais o sol, ciberespaço, mal me quer, pernalta. Então, tem algumas palavras que eu vou usar o hífen e tem outras palavras que eu não uso o hífen. Isso é conteúdo do 6º ano, que provavelmente vocês vão estudar o ano que vem, não é conteúdo para nós estarmos passando para vocês. Tá? Sem perceber no nosso dia a dia, nós usamos palavras compostas por radicais gregos e latinos. Então, aí no box da página 20, vocês vão ter uma tabela com várias palavras e os seus radicais. E, um exemplo, para vocês verem, gel, terra. Né? Metria, que significa medição. Exemplo da palavra geometria. Aí eu tenho astro é estrela. O que significa nomia? É lei e regra. Eu juntava da astronomia. Biblio é livro. Teca, lugar onde se guarda. Aí eu vou ter a palavra biblioteca, lugar onde se guarda livros, né? Bio, que significa vida, logia, estudo. Biologia é o estudo da vida. Cardio, coração. Patia, uma doença, uma enfermidade. Então, eu vou ter aí cardiopatia. Demo é povo. O que é cracia? Poder. Então, democracia. E outras várias que vocês vão fazer a leitura aí para conhecimento mesmo, tá? Então, eu peço para que vocês façam a leitura, porque o exercício 1, vocês vão até usar alguns exemplos ou referência dessa tabela para fazer o exercício 1, tá bom? Esse exercício 1 da página 20 é o seguinte. As palavras a seguir são formadas por composição. Vocês vão ter que dar o significado de cada uma. Se necessário, use o dicionário. Se não conseguir usar essa tabela aí da página 20, procure no dicionário. Então, a professora já fez o A e o B, para vocês terem uma noção de como que é esse exercício. Então, aí eu tenho sambódromo. Então, eu tenho a palavra samba mais dromo,
vai o quê? Qual o significado? Lugar onde desfila escolas de samba. Aí na B, gibiteca. Eu tenho gibi mais teca, que é igual a uma seção de gibis em uma biblioteca. Tá? Então, tentem fazer aí o C até o J, tá bom? Lembrando que vocês vão ter que falar o significado, tá? De cada uma. Nesse exercício 2 da página 21, o que ele está pedindo? Vocês devem combinar as palavras de cada coluna para encontrar outras formadas por composição. Elas não estão na ordem. Então, observe o exemplo que a professora fez aí. Ó. Eu tenho na primeira coluna várias palavras. Na segunda coluna, também várias palavras, mas elas estão o quê? Bagunçadas. Então, aí, qual é a palavra da primeira coluna que, se eu juntar com da segunda, eu vou compor uma palavra, vou formar uma palavra por composição. Então, ó, vale não dá, vale propaganda, vale processador não dá, vale clipe não dá, mas eu tenho vale refeição. Aí, cachorro. Eu posso formar cachorro processador? Óbvio que não, né? Cachorro, clipe, não existe. Cachorro, qual é a composição que dá para fazer com essa palavra base cachorro? Cachorro quente, tá? Então, é fácil de fazer, mas fiquem atentos aí às orientações. Agora eu quero que vocês façam os exercícios das páginas 17, 18, 20, 21, 22 e 23, tá bom? Qualquer dúvida, a Pro vai estar à disposição para tirar no grupo do WhatsApp, tá bom, meus amores? Então, façam com bastante atenção. Eu sei que o período é difícil, não tá fácil para ninguém, na verdade. A gente gostaria de estar juntos novamente no ambiente de sala de aula, porque é no ambiente de sala de aula onde a gente troca com cada um de vocês, é onde ocorre realmente um aprendizado mais eficaz, né? Efetivo, na verdade, realmente, porque por mais que a gente tente fazer as aulas nesse ambiente virtual, nós não conseguimos trocar como deveríamos, né? Então, façam com atenção. Ficou nervoso, não entendeu, retome as videoaulas, tome uma água, não deixe acumular atividade, porque depois vocês vão ficar meio nervosos, né? E deixar as mamães também bastante nervosas. Então, façam dentro da semana que é para disponibilizar lá no canal, tá bom? Um grande beijo e até mais.